Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah. Bem-vinda a mais um vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou começar uma nova playlist que é Um Autor, Três Histórias. O autor que eu escolhi hoje é o Érico Veríssimo, então para você ouvir mais um pouquinho sobre esses livros, roda a vinheta pra gente começar. Então tá, gente, lembrem de curtir o canal, deixar comentários aqui, compartilhar com quem vocês acham que interessa e de seguir o canal também, tá, gente? Eu escolhi 3 livros do Érico Veríssimo, 2 deles eu tentei ver, não tinha nenhum vídeo deles na internet. 2 deles eu pesquisei, não tinha nenhum vídeo no YouTube e eu fiquei assim chocada como que ninguém fala desses livros. Então assim, meu amor com o Érico Veríssimo já é antigo, porque lembro que eu vi um vídeo da Tati Feltrin falando do Tempo e o Vento, daí eu fui ler o Tempo e o Vento, daí eu me apaixonei, eu falei, preciso ler tudo que esse homem escreveu. E aí na minha biblioteca da minha faculdade tinha a coleção completa, daí eu ia lá e todo ano eu pegava vários livros dele pra ler, porque a coleção é gigante, e aí eu lembro até que desses daqui eu li o Incidente Antares e o Resto é Silêncio juntos até, no mesmo mês, assim, tava lendo ao mesmo tempo e comparando a escrita do autor, porque eu realmente amo muito ele. Então tá, primeiro livro para indicação é o Incidente Antares. Então aqui ele vai se passar, a história vai se passar em 1963 na cidadezinha de Antares. Só que antes de começar, o livro é dividido em 2 partes. E a primeira parte ele vai falar sobre como essa cidade nasceu, né? A criação dessa cidade, as pessoas que foram compondo ela, as famílias importantes dessa cidade. É uma parte mais histórica e é uma parte mais devagar, assim. Normalmente as pessoas reclamam muito, falam que o livro é muito bom, mas que não precisava, é mais de 100 páginas. Minha irmã chama de 100 páginas de enrolação, que podia começar, ele podia fazer isso em 10 páginas e começar a história. Mas é Érico Veríssimo, né? Ele gosta muito dessa parte de introdução histórica, que eu acho que é muito importante do livro em si. E também, né, que ele já era famoso e qualquer coisa que ele escrevesse ia vender, então ele pode fazer o que ele quiser. Então, aí, o que acontece? Vai se passar em 1963, a segunda parte, que começa uma greve dos funcionários das empresas, né, das indústrias da cidade. E o povo do cemitério, que trabalha no cemitério, vai aderir a essa greve. Então, eles não vão enterrar os corpos daquele dia. Então, as 7 pessoas que morreram naquele dia não vão ser enterradas. E o que acontece? Elas voltam à vida, só que elas, na verdade, elas não voltam à vida, elas não estão nem vivas e nem mortas. Elas falam, elas pensam e elas agem, mas o corpo delas continua apodrecendo. Então cai partes do corpo, cai olho, elas estão fedendo, tem um monte de mosquito e larva em volta delas. É bem escroto, assim, degradante e nojento, mas ao mesmo tempo também é engraçado, porque você fica pensando, meu Deus, se isso realmente acontecesse. Porque normalmente a gente vê, assim, zumbi e tudo, mas os zumbis, eles não têm aquela aparência muito de... Não tem larvas, né? Eles são mais, tipo, morto, vivo, mais gelado, estático, assim. E aqui vai falar muito dessa relação política, né? Por se passar um ano antes da ditadura militar aqui no Brasil. Mas também vai falar dessas convenções sociais que acabam com a morte. É tipo no livro do Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. É tipo, ele pode falar tudo o que ele quiser porque ele já tá morto. E aí tem isso também. As pessoas que morreram conseguem falar tudo que elas não podiam falar em vida. E é que elas também percebem o que aconteceu com a família, com os entes queridos e o respeito e o amor que elas realmente recebiam desses familiares. Se os familiares estão, tipo, muito tristes por eles terem morrido, se não estão conseguindo superar isso, ou se eles já partiram para outra um dia depois deles morrerem e estão vivendo a vida e gastando dinheiro e mais se preocupando com a herança que qualquer outra coisa. Então todas essas verdades são reveladas aqui e a gente consegue ver também essa parte da sociedade, né? Porque esses mortos eles voltam à cidade para protestar e pedir para que eles sejam enterrados, para que eles possam morrer e tenham um enterro digno. E aí esse confronto deles com a sociedade, né? Que essa é uma sociedade morta, né? Uma sociedade morta-viva que vê uma coisa extraordinária, uma coisa muito chocante e consegue fingir que aquilo é uma coisa normal. E se recusa a enxergar e a ouvir as verdades.
Então vem alguém que estava morto, volta à viva para te contar a verdade da questão, a realidade que realmente está acontecendo, e você continua ignorando. Então tudo vai acontecendo e a sociedade ignora, a sociedade passa um pano. Então, esse livro é muito, muito, muito bom por causa disso. Aqui, como todos os livros do Érico Veríssimo, né, tem muito personagem. Aqui tem os 7 principais, é um número ok, você é introduzido a eles, você consegue já se adaptar logo de cara. Muito bom, recomendo muito. Aí, o próximo, que foi que eu li junto com esse até, que foi O Resto é Silêncio. O Resto é Silêncio é parte da premissa que uma menina se mata, se joga do 10º andar de um prédio, e aí a gente vai acompanhar as pessoas que viram esse suicídio. Então a gente vai ver como esse suicídio impacta a vida delas. Então elas estão levando uma vida normal, a gente vai ver um pouquinho do que está acontecendo na vida dessas pessoas antes desse episódio, e aí qual vai ser a reação delas depois. Esse é um episódio real, né, que o Érico Veríssimo presenciou em vida, e aí uns anos depois ele resolveu escrever e se inspirar nesse episódio que ele assistiu, né. Na edição que eu li, que não foi nessa, que essa que eu comprei depois, tinha o prólogo, e ele falava sobre essa experiência e como essa experiência impactou a vida dele. Aqui no Resto em Silêncio, não vai ter, tirando esse plot inicial, né, não tem um enredo. Não chega esperando que vai ter um enredo, altas coisas acontecendo. Não. Você vai acompanhar mesmo. Vai ser 2 dias que você vai acompanhar esses personagens. E é legal porque é a mesma situação, é a mesma. O confrontamento, né, com uma realidade, uma menina jovem, bonita, que tinha tudo para ser feliz e ela se mata, né? E você, com essa realidade, como as pessoas, elas encaram, elas reagem a situações diferentes na vida dela. Então a gente vê muita... E isso é legal porque a gente sempre discute isso, né? Sobre como as pessoas reagem a mesmas situações de formas diferentes. Desde um assalto a uma injustiça social, como cada um vai reagir de uma forma mais agressiva, de uma forma mais pacífica, ou não vai reagir de forma nenhuma. Então aqui o Érico vai analisar o comportamento humano, né, aproveitando também para falar um pouco da época, né, em que eles estão vivendo. Então aqui a Joana, que é a personagem que se mata, ela não é um personagem, o resto é silêncio, né? Tipo, ela se matou, a vida dela, o porquê, tudo morreu com ela. Ela não vai ter deixado uma carta nem nada. Eles vão tentar até saber um pouco mais, mas tudo vai ficar no silêncio. Aqui a gente vai ver as reflexões dos personagens sobre família, sobre profissão, sobre carreira, sobre futuro, sobre perspectiva, fé, amor. Então os personagens vão refletir sobre a vida deles. E cada um vai para uma linha de raciocínio completamente diferente do outro. E aqui, como nos livros, normalmente, né, o Érico Veríssimo faz nos livros, tem esse entrelaçamento, né, da vida dos personagens, né, e como isso... ninguém vive sozinho, né? De como uma existência influi na existência de outra pessoa. Ele tem aqui um alter ego também, que ele fez no livro, que também é um escritor, e tem 2 filhos, né? E ele fala também naquele livro, naquela outra versão, que agora eu não lembro qual que tem o prólogo feito por ele, que ele gostou que ele se divertiu imaginando os filhos dele crescido, que na época que ele escreve esse livro, ele dá o mesmo nome pros personagens, né, dos filhos dele pros personagens, e aqui os personagens são adultos. Então, eu achei muito, muito interessante, eu acho que fala muito sobre o interior das pessoas. Quando eu vi as resenhas escritas, o povo acaba não tendo um pouco de desapontamento com o livro, que eles esperam grandes acontecimentos e fala que o livro não entrega. Mas, na verdade, o livro não se propõe a entregar isso, né? Ele se propõe realmente falar do interno. Então, não tem um grande plot nesse filme, além do início mesmo, que é o suicídio. O último livro, então, é O Senhor Embaixador, que eu acho que é o mais político de todos, do Érico Veríssimo, que também foi um que eu cheguei pelo enredo, que eu achei sensacional, que se passa na República do Sacramento, que é um país fictício nas Ilhas Caribenhas ali, e é para representar os países na época das ditaduras militares que se passaram durante a Guerra Fria aqui na América Latina. Então ele quer falar sobre isso, só que ele não queria falar especificamente de um país, porque ele quer mostrar como no final todas essas revoluções
partiram mais ou menos do mesmo objetivo e acabaram também caindo, né? No mesmo objetivo, que é você partir de um país pobre e aí partir tentando você fazer uma revolução para ter uma melhora social, para acabar com a fome, com a miséria, para dar educação, saúde, bem-estar, e você acaba numa ditadura, né? E aí, aqui a gente vai acompanhar também vários personagens. No início é bem difícil, porque vão ser bastantes, mas depois cada capítulo vai ser sobre um personagem, daí você tá lá super empolgado na história dele, começa outra, daí você quer voltar, e vai indo assim, vai voltando, né? Então, vai se passar na embaixada em Washington dessa república, e aí a gente vai ver o embaixador e os outros personagens, né, que trabalham nessa embaixada e estão lidando com todas essas questões políticas da época, né, durante a Guerra Fria. Se passa nos Estados Unidos, então fala muito do racismo, né, de você lidar com culturas diferentes, de como os personagens negros são vistos diferentes, né, as pessoas negras, apesar de sofrer racismos na maioria dos países, como esse racismo muda, né, esse preconceito. E aqui nos Estados Unidos é bem mais forte, então você tem países africanos daí vai ter essas reuniões, né, na embaixada, essas festas com os outros embaixadores de países africanos, e como os americanos têm que lidar com isso de pegar na mão de pessoas negras, que naquela época já, né, não era uma coisa concebível. E de você ver, e nesse livro o Érico trata muito das dualidades humanas, né? Das hipocrisias humanas, de você querer fazer alguma coisa muito boa, mas não fazer, das utopias, né? De você ter sonhos, de você olhar um horror, uma atrocidade que acontece socialmente e você ficar chocado com aquilo, triste por aquilo, mas não fazer nada para mudar aquilo. Ele vai falar sobre isso muito nesse livro. E, né, gente, é um livro que se passa numa embaixada de um país, então vai falar muito sobre corrupção, sobre politicagem, desigualdade social, instabilidade política. Também numa época que estava sendo muito discutido o comunismo, vai ser discutido muito aqui sobre essas visões muito extremistas, que na verdade não fala muito de extremismo, mas como que o Érico Veríssimo, né, que era uma pessoa que não era nem de esquerda nem de direita, via essas duas vertentes, né, que eram muito agressivas, as duas totalmente diferentes, mas extremamente agressivas, as duas, e de como ambas estavam lutando por ideais diferentes, mas ambas usando a violência para alcançar esse ideal. Então, ele questiona muito isso, sobre se realmente vai ter uma mudança, porque todas as revoluções começaram com ideias muito criativas e muito diferentes, mas no final elas sempre acabam na ditadura e tentando reprimir o povo. O livro é dividido em 4 partes, 3 vão se passar na embaixada para, né, estruturar todos esses pensamentos e a gente acompanhar esses personagens, e a 4ª vai ser quando irrompe, né, uma nova revolução na República do Sacramento. Então daí a gente vai ver como realmente começa uma revolução, como são essas lutas armadas, quem está participando, quais são os ideais políticos que estão em volta ali, né? Quais são as utopias que as pessoas estão acreditando agora. Então, é muito interessante também essa 4ª parte do livro. Eu gostei mais das 3 primeiras, que focam mais nos personagens, mas a 4ª é muito interessante, porque vai falar das partes das lutas, das estratégias mesmo, políticas e das revoluções e do que é preciso você fazer para chegar numa mudança. E o autor vai questionar muito se isso realmente é preciso fazer. Como é um livro que se passa na Guerra Fria, né, vai falar muito da sociedade americana, né, de como eles endossaram, né, e bancaram, né, essas revoluções e essas ditaduras na América do Sul, e como eles realmente ganharam muito com isso, né? Então vai falar sobre como ganhar dinheiro, né, com a guerra e com a morte dos outros também, e essa perspectiva. Eu acho que o mais sensacional dos livros, assim, do Érico é porque tem uma perspectiva histórica muito profunda, mas não parece um livro de história, porque você realmente embarca na vida dos personagens. Aqui os personagens, os conflitos deles, as histórias deles, os ideais deles, é o importante, o que eles vão fazer, quais vão ser as escolhas que eles vão tomar, porque cada um aqui vai seguir um caminho completamente diferente, né, para exercer o que eles acreditam. Então, esse
livro, gente, leiam, é sensacional, principalmente, assim, porque vejo muito falando do incidente Antares, mas O Resto é Silêncio e O Senhor Embaixador são perfeitos, perfeitos, assim, do começo ao fim, e eu acho assim, se você tá querendo ler O Tempo e o Vento e não tem coragem, porque são 7 livros, né, começa por esses dois, porque eles vão te dar vontade de ler inteirinho O Tempo e o Vento, e não largar enquanto não terminar. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a indicação dos 3 livros do Érico Veríssimo. Então, eu vou fazer mais vídeos aqui no canal, né, sobre outros autores. Então, se vocês gostaram, deixa uma curtida aqui pra mim saber. Comentem também quais outros livros do Érico Veríssimo que vocês gostam. E nos sigam nas nossas redes sociais, tá? E até o próximo vídeo. Tenham um bom dia.